israelitas olhavam para os lados, viam montanhas, olhavam para frente, olhavam o Mar Vermelho e achavam que Moisés colocou eles ali para morrer. Mas Deus já tinha dito que tinha uma promessa para eles, que eles tinham que ir lá diante de Pi-Hahirote. Lá no versículo 2, Deus fala assim: dize aos filhos de Israel que voltem e se acampem diante de Pi-Hahirote. Humanamente, a gente se vê num lugar sem saída. A gente olha para os lados, olha para frente, a gente não vê nenhuma saída, acha que Deus não está conosco, que nós não vamos conseguir resolver os nossos problemas. Porém, Deus nos coloca num lugar de aperto, não por um erro de rota, mas por uma estratégia de guerra. Deus não nos levou pelo Egito e pelo caminho mais curto, porque sabia que se eles vissem a guerra logo de cara, voltariam para o Egito. Deus te coloca em um lugar de aperto para proteger o teu destino. O aperto não é para te matar, é para impedir que você retroceda para a escravidão. Glória a Deus, aleluia. Seguir em frente é a melhor escolha que podemos fazer, mesmo em meio a grandes lutas e crises. Pois qual é a melhor condição? Ser servo no reino de Deus ou escravo de Faraó, que representa o inimigo? Nos vemos presos a situações tão difíceis que parece impossível seguir adiante. No entanto, Deus age onde a nossa mão e a nossa capacidade não conseguem enxergar. Bom, igreja, presta bastante atenção nisso. Deus nos coloca em situações específicas para nós buscarmos a Ele. Nós precisamos entender que nós somos totalmente dependentes dEle. Nós não somos nada sem Deus, mas Deus é tudo sem nós. Às vezes a gente quer tentar dar um jeitinho para tal situação, quer colocar a nossa mão, mas é Deus quem vai mudar a situação. Deus coloca a gente nessa prova para a gente poder buscar mais a Ele, para a gente poder estar mais perto dEle, para a gente entender que somos dependentes dEle. Vocês têm colocado a cara no pó e buscado a Deus? Têm pedido discernimento para Ele em tudo que vocês vão fazer? Vocês têm tentado achar um plano B, achar um jeitinho? Deus diz em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não disse que era ou o caminho, ou a verdade, ou a vida. Ele disse: eu sou o caminho. Sabe qual é o nosso grande erro? É porque nós achamos que podemos dar um jeito, podemos ter um plano B. Mas, com isso, jamais vamos enxergar a transformação que Deus quer fazer na nossa vida. O jeitinho é o inimigo do milagre. O plano B é a prova de que você não confia no plano A de Deus. Igreja, não existe outro caminho. Não existe outro plano. Existe Deus, o Deus do impossível. Esse problema que você está passando agora não é para a tua ruína, é para honrar e glorificar o nome de Deus. Deus não dá um fardo que nós não possamos carregar e nenhuma folha cai sem a permissão dele. Nós temos que começar a buscar a Deus mais, ser mais dependente dele, colocar a cara no pó, ouvir a vontade de Deus para a nossa vida. Deus já tinha falado para os israelitas: acampem diante de Pi-Hahirote. E eles começaram a duvidar de Deus, falando para Moisés: você colocou a gente aqui para a gente morrer? Eles olhavam para os lados, olhavam para frente e não viam saídas. Porém, Deus já tinha ordenado. Nós temos que buscar a Deus e não creio que nós temos um grande problema. Nós temos que dizer para o problema que nós temos um grande Deus. Olha o que Coríntios, 2 Coríntios 4, no versículo 17 e 18 diz para a gente: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para
Deus está preparando um grande testemunho em nossas vidas. Glória a Deus. Hoje o título da nossa palavra é sobre confiança, então vamos imaginar se Moisés, diante de Deus, que não mente, deixasse a dúvida vencer. Imagine se ele parasse e pensasse: e se eu levantar esse cajado e nada acontecer? Vou passar vergonha na frente de milhões de pessoas. Igreja, a dúvida de Moisés não seria apenas uma falha pessoal, mas seria uma tragédia nacional. Tem hora se Moisés duvida, o Egito alcança o povo e todos morrem na areia. A sua dúvida não é inofensiva, ela é um bloqueio para o milagre que deve alcançar a sua casa. Se Moisés duvida, a promessa feita a Abraão pararia ali. Quantas promessas estão paradas porque você está avaliando se Deus vai cumprir? Deus já não falou que ele vai cumprir, Deus não mandou eles marcharem, Deus não falou que ele abriu o mar. Muitas vezes na nossa vida a gente ora, pede para Deus uma resposta, pede para Deus que ele nos livre desse problema, mas aí a gente não espera Deus fazer acontecer. A gente vem, quer colocar as coisas do nosso jeito, quer pôr a nossa mão e tirar a mão de Deus. Nós temos que ter discernimento para ouvir a palavra de Deus, para não duvidarmos das promessas que Ele tem para nós. Imagine se Moisés tivesse duvidado. Ele ia perder a promessa dele e a promessa sobre todos da casa dele. E iria ainda destruir uma nação. Lá em Hebreus 10, 38, diz assim: mas o meu justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, não me agradarei dele. Confiança é o que te mantém de pé quando o cenário descaia. A sua confiança é hoje o que vai garantir que a próxima geração chegue na terra prometida. Não deixe a dúvida matar o que Deus quer gerar através de você. Através de você, Deus quer gerar milagres. Através de você, Deus quer restaurar sua família. Deus tem grandes propósitos através da sua vida. Mas para isso acontecer, você precisa buscar. Você precisa ouvir a voz de Deus. Você precisa estar atento ao que Ele fala com você. E como você quer ser um canal de bênção na vida de outras pessoas se você não busca, se você não ora, se você tem dúvidas da palavra dele, não sabe discernir se foi ele quem falou ou se foi o diabo. Para a gente poder discernir qual é a boa, perfeita vontade de Deus, a gente tem que estar em comunhão com Ele. Moisés começa a clamar desesperado e Deus dá uma resposta que parece dura. Por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. A parte de Deus seria feita, isto é, o mar seria aberto, mas para atravessá-lo, o povo teria que prosseguir. Isso significa que o Senhor nunca fará a nossa parte no milagre. É igual a oração, é orar mais ação. A gente ora, pede para Deus, Deus diz que vai cumprir, mas se a gente não fizer a nossa parte, Deus não vai fazer ela por nós. Nós temos que ter ação, nós temos que marchar. Deus não quer que a gente retroceda, Deus não quer que a gente volte para trás. Deus tem grandes promessas na nossa vida, Ele quer que a gente siga em frente e confie nele, que o milagre vai acontecer. Tem hora que a oração sem ação vira incredulidade. Deus estava dizendo: Moisés, o tempo de conversar no monte acabou, agora é o tempo de usar o cajado. Confiança não é esperar que o mar abra para entrar, é entrar para que o mar abra. Muitas vezes você está esperando o sinal, mas Deus está esperando o seu passo. Lá em Salmo 77, 19, Deus fala assim:
pelas águas poderosas, e ninguém viu as tuas pegadas. O milagre não acontece para quem fica sentado na areia da murmuração, mas para quem marcha debaixo da palavra. O mar não abriu para eles olharem os peixes, mas abriu para eles passarem. Igreja, o mesmo mar que é barreira para o incrédulo é passarela para quem confia. O mesmo mar que deu passagem para o povo, deu sepultura para os egípcios. E o que isso significa? Que a sua confiança hoje vai produzir o fim definitivo dessa perseguição na sua vida. Deus quer que você marche, Deus quer que você passe pelo mar. Deus, vamos pensar que os egípcios são os nossos problemas. Deus quer destruí-los, Deus quer afogá-los no mar, mas a gente precisa obedecer, precisa ouvir a voz de Deus. Bom, foi a que Deus me deu. Eu queria colocar um louvor para complementar a palavra.